Se vive de salário em salário, apesar de ter um rendimento razoável, este vídeo provavelmente vai doer, mas também pode mudar a sua vida financeira e o seu futuro para sempre. Passei a última década da minha vida a mergulhar profundamente no complexo mundo das finanças pessoais e do dinheiro, analisando rigorosamente padrões de comportamento e erros. Uma das competências mais transformadoras que adquiri foi aprender a gerir as minhas próprias finanças, reconhecendo hábitos tóxicos e libertando-me das suas pesadas amarras. A verdade é que a maioria das pessoas está presa num ciclo de sobrevivência financeira, não por falta de dinheiro, mas devido a padrões de consumo profundamente enraizados. Neste vídeo, vou partilhar consigo 8 dos piores e mais comuns hábitos financeiros que impedem o crescimento patrimonial e as estratégias exatas para os quebrar com sucesso. Identificar estas falhas no seu sistema financeiro é o primeiro passo para construir a verdadeira riqueza e alcançar a tão desejada tranquilidade mental no final de cada mês. Não se trata apenas de cortar despesas, mas de reestruturar completamente a forma como o dinheiro flui na sua vida, transformando os passivos tóxicos em ativos de longo prazo. Prepare-se para uma análise crua e direta sobre a forma como o sistema nos incentiva a gastar e como pode assumir o controle imediato do seu futuro financeiro a partir de hoje. Hábito número 1. A abordagem das sobras para a poupança. A maioria das pessoas lida com o dinheiro de forma completamente invertida e prejudicial à sua própria estabilidade. Assim que recebem o salário, cobrem imediatamente a renda, os serviços, as subscrições, o entretenimento e simplesmente esperam que reste algum dinheiro no fim de cada mês. Alerta de spoiler: raramente sobra alguma coisa. As despesas tendem sempre a expandir-se para consumir todo o rendimento disponível se não houver um limite pré-definido rígido. Eis uma estatística preocupante. A taxa média de poupança pessoal caiu drasticamente nos últimos anos, atingindo níveis historicamente baixos enquanto o custo de vida dispara. Isto significa que a grande maioria está a poupar cêntimos, enquanto as despesas continuam a escalar vertiginosamente, deixando as famílias numa posição de extrema fragilidade. É exatamente a isto que Robert Kiyosaki chama de pagar a si próprio em último lugar. Na prática, é uma mentalidade de escassez em ação que perpetua a pobreza estrutural. Os indivíduos financeiramente prósperos invertem esta equação por completo. Eles automatizam a poupança no exato momento em que o rendimento entra na sua conta bancária. Tipicamente, um mínimo de 10% vai diretamente para investimentos ou poupanças antes de qualquer outra despesa ser sequer considerada ou o montante total ser tocado. Trate o seu eu do futuro como o seu credor mais importante, porque, com toda a honestidade, ele é. A sua segurança futura depende das decisões de alocação que toma hoje. Quando forcei a transferência automática de apenas 5%, não só não senti a falta desse montante, como naturalmente comecei a otimizar os meus gastos diários. Hábito número 2. A normalização perigosa da dívida ao consumo. O crédito fácil tornou-se uma armadilha invisível que consome silenciosamente a riqueza das famílias modernas. Normalizamos o endividamento a um nível assustador. As pessoas financiam roupas, presentes e até compras de supermercado com cartões de crédito que cobram juros exorbitantes. A minha regra pessoal e inegociável é simples: se não tenho liquidez para comprar um bem de consumo a pronto pagamento, então simplesmente não o compro com recurso a crédito. Os números globais são alarmantes. A dívida acumulada em cartões de crédito atinge recordes trilionários, refletindo um estilo de vida insustentável financiado por dívida. Pior ainda, a esmagadora maioria das pessoas que acumulam saldos negativos nos cartões de crédito arrastam essa mesma dívida durante mais de 12 meses seguidos sem solução. As instituições financeiras lucram imensamente quando o consumidor enfrenta dificuldades. Esse é o modelo de negócio base das taxas de juro de mora e dos créditos rotativos. Aqueles tão desejados pontos de recompensa e bônus de reembolso evaporam-se no instante exato em que decide não pagar a totalidade do saldo e começa a acumular juros passivos.
Se mantiver um saldo médio devedor e fizer apenas os pagamentos mínimos exigidos pelo banco, acabará por pagar uma fortuna apenas em juros ao longo de vários anos de aperto. O crédito ao consumo é uma ilusão de poder de compra. Antecipa o prazer imediato enquanto hipoteca severamente a liberdade financeira dos meses e anos que ainda estão por vir. Romper com este ciclo exige o cancelamento imediato de novos créditos e a criação de um plano agressivo para liquidar o capital em dívida, começando pelas taxas mais altas. Hábito número 3. Viver sem uma almofada financeira. Construir reservas para emergências não é uma opção luxuosa. É o pilar fundamental de qualquer estratégia financeira. O objetivo deve ser acumular o equivalente a 6 meses de despesas essenciais, mantidos num fundo de alta liquidez e imediatamente acessível em caso de necessidade urgente. Este amortecedor transforma completamente a sua relação com o dinheiro, passando de uma postura reativa e ansiosa para uma gestão estratégica, calma e altamente planeada. No entanto, a realidade estatística é chocante. Quase metade da população não consegue cobrir uma despesa inesperada de 1.000 euros, sem ter de recorrer a empréstimos ou cartões. Ainda mais preocupante é o fato de uma grande percentagem de agregados familiares não possuir absolutamente nenhuma poupança de emergência, vivendo no limite do abismo diário. Aprendi esta lição da forma mais dolorosa e dispendiosa possível, quando a caixa de velocidades do meu carro falhou subitamente e a reparação teve de ir para o cartão de crédito. Demorei 8 longos meses para liquidar essa fatura, o que acabou por me custar centenas de euros adicionais apenas em taxas de juro, agravando ainda mais a minha situação. Essa experiência traumática serviu como meu grande alerta para priorizar e construir um fundo de emergência robusto, protegendo-me contra os inevitáveis imprevistos da vida. Comece com aquela poupança automática inicial que discutimos anteriormente. A consistência na acumulação de pequenos montantes criará uma barreira formidável contra o caos. Assim que atingir o valor-alvo do seu fundo de emergência, o passo seguinte é redirecionar esse fluxo de capital mensal diretamente para veículos de investimento rentáveis. Esta transição fluida da poupança defensiva para o investimento ofensivo é o que cria um sistema sustentável de construção de riqueza a longo prazo e independência financeira. Hábito número 4. A cegueira financeira. É impossível traçar a rota para um destino sem saber exatamente qual é o seu ponto de partida e as condições do terreno atual. Surpreendentemente, inúmeras pessoas não fazem a menor ideia de quanto ganham em termos líquidos, nem de quanto gastam mensalmente nas suas atividades rotineiras e subscrições. Existe um fenômeno psicológico destrutivo chamado inflação do estilo de vida. Os seus gastos expandem-se de forma automática e silenciosa para igualar o crescimento do rendimento. Se ganha mais, gasta mais. Decide melhorar a casa, alugar um carro mais luxuoso e frequentar restaurantes mais caros. É uma passadeira rolante que não leva a lado nenhum. As pessoas financeiramente bem-sucedidas documentam e monitorizam rigorosamente tudo. Elas conhecem ao detalhe os seus ativos, os seus passivos e a sua trajetória econômica. O simples ato de monitorizar estes números a preto e branco cria um sentido de responsabilidade imediata que desencadeia uma mudança de comportamento quase instantânea e natural. O desconhecimento é o maior inimigo do planeamento. Ignorar os extratos bancários por medo do que lá vai encontrar apenas agrava os problemas e acumula ansiedade desnecessária. Desafio-o a analisar os extratos da sua conta do último mês e a classificar cada transação. O rigor nesta análise revelará os buracos negros por onde o seu capital se esvai. Garanto-lhe que encontrará centenas de euros mensais canalizados para bens ou serviços que não valoriza minimamente ou que nem sequer se lembrava de estar a pagar ativamente. Assumir o controle exige encarar a realidade dos números. Um orçamento não é uma prisão que limita a sua liberdade, mas sim um mapa tático que lhe mostra onde o dinheiro deve ir. Eliminar a cegueira financeira devolve-lhe o poder de decisão. Cada euro recuperado do desperdício é um euro que pode ser realocado para a construção do seu império pessoal. Hábito número 5.
Passatempos dispendiosos que drenam os seus recursos. Para muitas pessoas, o principal passatempo de fim de semana é simplesmente fazer compras por impulso. Eu compreendo o apelo emocional. A terapia de compras proporciona uma injeção rápida de dopamina e Fá, nos sentir-se bem temporariamente, mas o efeito desvanece-se muito depressa. A dura realidade: a construção de riqueza exige o aumento substancial do rendimento ou a redução drástica das despesas. O cenário ideal envolve executar ambas em simultâneo. A verdadeira criação de patrimônio necessita de uma abordagem dupla. É imperativo maximizar a sua taxa de poupança ao mesmo tempo que expande as suas múltiplas fontes de rendimento. As aplicações de reembolso e os programas de fidelidade têm um impacto muito limitado. Usar cupons de desconto pode poupar algumas dezenas de euros mensais no orçamento familiar. No entanto, essa pequena poupança empalidece em comparação com a criação de uma fonte de rendimento paralelo que injete centenas de euros adicionais na sua conta todos os meses. O lado da poupança tem limites matemáticos inultrapassáveis. O lado dos ganhos, por outro lado, não tem qualquer limite e possui um potencial de crescimento praticamente infinito. Expanda os seus ganhos através de investimentos sólidos, negociação de aumentos salariais, criação de pequenos negócios paralelos ou desenvolvimento de produtos digitais escaláveis. Pense nisto. Se conseguir poupar 100 euros por mês, isso representa 1.200 euros acumulados ao longo de um ano inteiro de esforço contínuo e restrições financeiras diárias. Mas se aumentar o seu rendimento em 500 euros por mês, estamos a falar de 6.000 euros anuais. Mesmo após a tributação, o impacto no seu patrimônio é incrivelmente maior. Substitua os passatempos de consumo por passatempos de produção. Aprender uma nova competência rentável é o melhor investimento de tempo que pode fazer pela sua saúde financeira. Hábito número 6. Ignorar por completo a otimização fiscal. Os impostos serão, muito provavelmente, uma das maiores e mais pesadas despesas ao longo de toda a sua vida. Embora todos tenham o dever de contribuir, muitas pessoas pagam impostos em excesso simplesmente porque não dedicam tempo a compreender as regras e as deduções legais disponíveis. Uma conta de investimento com benefícios fiscais pode resultar em centenas de milhares de euros adicionais no momento da sua reforma, comparada a uma conta tradicional não otimizada. Essa enorme diferença de capital resulta puramente do tratamento fiscal favorável. É dinheiro que legalmente pode manter e reinvestir, em vez de o entregar passivamente ao Estado. Os indivíduos abastados aprendem rapidamente como funcionam as estruturas fiscais vantajosas ou contratam profissionais qualificados para os ajudar a otimizar a sua carga fiscal. Não precisa de ser milionário. Pesquise planos de poupança-reforma ou fundos de investimento que permitam que o seu patrimônio cresça com isenção ou diferimento de impostos legais. Se gere o seu próprio negócio ou tem um trabalho independente, existem diversas estruturas jurídicas e despesas dedutíveis perfeitamente legais que pode e deve utilizar a seu favor. A literacia fiscal básica é frequentemente negligenciada, mas o retorno sobre o tempo investido a aprender estas regras é indiscutivelmente um dos mais altos que alguma vez obterá. Consulte um contabilista. O valor que paga por bons conselhos fiscais é minúsculo quando comparado com as poupanças massivas que obterá ao longo de décadas de investimentos otimizados. Hábito número 7. Procrastinar nos investimentos. Assim que o fundo de emergência estiver garantido, as poupanças excedentes devem começar a trabalhar arduamente para gerar mais riqueza. A diversificação inteligente em diferentes ativos ajuda a navegar e a proteger o seu portfólio contra as inevitáveis flutuações e crises nas mais diversas condições macroeconômicas. O verdadeiro custo de esperar para investir é absolutamente devastador. O tempo é o fator mais crítico e poderoso na fórmula dos juros compostos que alavanca o crescimento exponencial. Se investir 10.000 euros hoje a uma taxa de 7%, em 30 anos terá acumulado aproximadamente 76.000 euros, sem ter de adicionar qualquer capital suplementar. Se decidir esperar apenas 5 anos para começar, terminará com cerca de 54.000 euros.
Esse pequeno atraso custa-lhe mais de 20 mil euros em crescimento não realizado. A mesma lógica matemática implacável aplica-se às contribuições mensais regulares. O impacto do tempo no mercado financeiro anula a necessidade de ter grandes quantias de capital inicial. Alguém que comece a investir centenas de euros por mês nos seus 20 anos pode terminar com o dobro do patrimônio de alguém que comece a investir montantes maiores apenas nos seus 30. O tempo de exposição no mercado é infinitamente mais importante e lucrativo do que a tentativa fútil de adivinhar e encontrar o momento perfeito para comprar ou vender os seus ativos. A paralisia por análise afeta muitos principiantes. O medo de cometer um erro leva à inação total, garantindo que o seu dinheiro perca valor diariamente devido ao impacto da inflação. Comece de forma simples com fundos de índice. O passo mais importante não é dominar teorias complexas de mercado, mas sim realizar a primeira transferência e colocar o dinheiro a render. Hábito número 8. Focar apenas na poupança e ignorar os ganhos. Para transformar radicalmente a sua vida financeira, tende a atuar de forma assertiva nas despesas e nas receitas ativas. Pode obter bons resultados cortando custos supérfluos, mas os resultados verdadeiramente extraordinários surgem quando combina o controle de gastos com a alavancagem constante de receitas. A matemática é simples, só é possível reduzir as despesas até um determinado ponto. Existe um limite mínimo rígido para os custos de sobrevivência básica que não pode ser ultrapassado. Em contrapartida, o seu potencial de rendimento não tem um teto fixo. O desenvolvimento de novas competências, promoções, trabalhos paralelos e a criação de negócios podem sempre elevá-lo. Um aumento de 10% no rendimento de 60 mil euros equivale a 6 mil euros extra por ano. É um salto quantitativo que a mera poupança extrema dificilmente conseguiria igualar. Isso tem o mesmo impacto financeiro do que descobrir uma forma de poupar 500 euros todos os meses. Ambas as estratégias são vitais, mas apenas o aumento de ganhos não tem limites. O aumento de rendimentos pode continuar a escalar exponencialmente à medida que a sua carreira progride, a sua rede de contatos se expande e as suas aptidões profissionais amadurecem. Invista continuamente no seu capital humano. O conhecimento especializado e a resolução de problemas complexos são os ativos pessoais que geram os maiores dividendos ao longo dos anos. Deixe de olhar para as finanças através de uma lente de privação constante e passe a encará-las como um motor que requer injeções regulares de novo capital para acelerar o seu crescimento. Equilibre a defesa e o ataque financeiro. Proteja o que ganha com disciplina, mas procure ferozmente oportunidades que lhe permitam multiplicar o seu valor econômico na sociedade atual. O seu plano de ação prático começa agora. Estes padrões comportamentais destrutivos não mudam da noite para o dia, mas toda a grande transformação começa com uma única decisão consciente. Eis exatamente o que quero que faça durante esta semana. Escolha apenas uma ação desta lista. Não tente fazer tudo de uma vez para não se sentir sobrecarregado. Foco numa única vitória. Ação 1. Configure uma transferência automática de 10% do seu salário para uma conta de poupança separada, a ser executada no exato dia em que o dinheiro entra na sua conta principal. Ação 2. Descarregue uma aplicação de controle de despesas ou abra uma folha de cálculo simples e dedique 20 minutos ininterruptos a registrar tudo o que gastou ao longo do último mês. Registre e analise cada café matinal, cada subscrição esquecida, cada refeição fora. Absolutamente tudo tem de estar documentado para revelar a sua verdadeira situação financeira e patrimonial. Ação 3. Calcule com precisão o montante-alvo do seu fundo de emergência. Quanto representam 6 meses das suas despesas essenciais? Escreva esse número bem visível num documento ou papel. Esse valor é o seu primeiro grande alvo financeiro. Comece com uma destas ações. Domine-a, integre-a na rotina e depois regresse a este vídeo para dar o passo seguinte com o máximo foco. Pequenas ações consistentes e estrategicamente direcionadas acumulam-se ao longo do tempo, transformando-se numa mudança financeira monumental que reescreverá completamente a sua história.
O seu futuro o agradecerá por começar hoje. O controle do destino econômico está inteiramente nas suas mãos. Assuma a liderança da sua vida financeira a partir deste momento exato. Deixe um comentário a revelar qual destas ações práticas vai implementar esta semana. Subscreva o canal para mais estratégias e construa a sua verdadeira riqueza passo a passo conosco.